Hoje nós vamos falar sobre comprometimento. O comprometimento de Jesus e o comprometimento dos discípulos. É o que nós vamos aprender em Mateus, no capítulo 26, do versículo 26 até o versículo 35. Em primeiro lugar, falando a respeito do comprometimento de Jesus, sabemos que o comprometimento de Jesus é com a missão que o Pai tinha dado a ele. Mateus já nos apresenta o Senhor Jesus como aquele que vem cumprir as profecias messiânicas. Ele é o descendente de Davi, o rei esperado que vem trazer o reino de Deus. E vimos como João Batista apresenta Jesus, o anjo prediz o nascimento desse descendente de Davi, e a maneira como Jesus apresenta o Evangelho, reúne os discípulos, e ele prega e deixa os discípulos maravilhados, as multidões maravilhadas com o poder da sua mensagem. Ele confirma essa mensagem através de atos poderosos também. Jesus prepara os discípulos, falando a respeito das recompensas, das perseguições, do preço que eles deveriam pagar para se tornar seus discípulos. Jesus explica o que é o reino de Deus, não um reino humano, mas um reino que se estabelece no coração. E a um certo momento, Jesus diz que parte da sua missão é ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele deveria ser entregue nas mãos das autoridades e seria morto, e ao terceiro dia ressuscitaria. De fato, Jesus se dirige para Jerusalém, como temos aprendido, e ali em Jerusalém Jesus encontra seus adversários, as lideranças políticas, as lideranças religiosas, que se sentiram então ameaçadas pelo poder de mobilização do Senhor Jesus, de maneira que as multidões adoravam Jesus, mas aquelas pessoas que sentiam que estavam perdendo algo, elas se opunham a Jesus. Jesus, no final do seu ministério, ele já está se ocupando mais dos seus discípulos do que das multidões. E quando nós chegamos aqui no capítulo 26, Jesus já havia ordenado aos discípulos que preparassem a celebração da Páscoa. E Jesus, agora a partir do versículo 26, ele vai mudar um pouco essa celebração, pois ele vai estabelecer ali um ritual da nova aliança. Olha só o versículo 26, o que diz. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Pensem em toda a jornada de Jesus até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai celebrar com os discípulos aquela festa que era a mais importante, a festa da Páscoa, onde se celebrava a libertação do Egito para que o povo fosse para o Monte Sinai e ali se estabelecesse uma aliança com o Deus de Israel, à semelhança da aliança que já fora estabelecida com Abraão. E Deus, ele se compromete com o seu povo, e essa aliança é celebrada com o sacrifício de animais. Agora Jesus celebra a mesma Páscoa, mas ele se coloca como cordeiro, pois ele diz: isto é o meu corpo, aquele pão que eles estavam comendo, e o vinho, ele diz: este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora, a Páscoa seria transmutada num ritual de celebração da ceia do Senhor, onde Jesus está dizendo: eu sou o Cordeiro da Páscoa, eu sou o Cordeiro que morre para trazer perdão de pecados, para trazer uma nova aliança. Nessa nova aliança, meu sangue derramado, para que vocês tenham perdão dos pecados. Quando Mateus escreveu o seu livro, isso já era conhecido. A igreja já estava estabelecida, já havia décadas que Jesus havia morrido, ressuscitado, subido para estar para sempre com o Pai, até o dia
disse para sempre, né? Mas na verdade é para que estar com o Pai até o dia que ele voltaria para estabelecer o seu reino, que é o que diz o versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, este é o comprometimento de Jesus. Ele recebeu uma missão do Pai: vir, morrer, ressuscitar, resgatar para si um povo que vai receber o perdão dos pecados, e um dia o Senhor vai recolher esse povo para si mesmo, para que esteja para sempre no reino do Pai. Este é o comprometimento de Jesus. Jesus se comprometeu com essa missão e ele a cumpriu. Agora falemos um pouco a respeito do comprometimento dos discípulos. O versículo 31 diz: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós, para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que nós vemos aqui agora é um comprometimento de boas intenções, de palavras. Nós somos conhecedores da história. Sabemos que, embora Pedro e os discípulos, porque o texto diz, todos disseram o mesmo, tenham falado essas palavras ousadas e corajosas, na verdade, elas não se cumpriram, elas não se realizaram, não se transformaram em atitude. Pelo contrário, aquilo que Jesus previra aconteceu. Quando Jesus é preso e o pastor é tirado, as ovelhas se espalham, porque os discípulos perdem a coragem, eles perdem o rumo, e quando são confrontados, eles negam Jesus. Todos eles fogem. Pedro, de fato, negou o Senhor Jesus 3 vezes. E nós devemos nos lembrar também de toda a trajetória dos discípulos ao lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo na prática as curas, os exorcismos, as ressurreições, os diálogos de Jesus, Pedro, Tiago e João que subiram com Jesus ao monte e viram o Senhor Jesus transfigurado. Tudo isso eles testemunharam, e é por isso que talvez eles se sintam tão cheios de coragem e de fazer essa confissão tão apaixonada, de dizer, olha, Senhor, estamos totalmente comprometidos contigo. O problema é que quando foi necessário, isso não se verificou na prática. Uma coisa é o comprometimento de Jesus com a missão do Pai, e ele cumpre a sua palavra. Outra coisa é essa declaração de boas intenções que os discípulos chamam de comprometimento. Na prática, isso não se verificou. Qual a lição que nós devemos tirar disso para nós? Eu começo com a segunda, que é o comprometimento dos discípulos, porque nós também somos discípulos. E assim como eles, nós também falhamos. Quando nós pensamos em tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus e a maneira prática como o amor de Jesus se verifica em nossa vida através dos nossos irmãos, das bênçãos com as quais o Senhor nos cerca, nós também nos sentimos motivados a fazer declarações de amor para Jesus e nós pretendemos ter um compromisso que na prática não se verifica. Quando você vai a uma celebração religiosa e ali você, movido pelo momento, pela atmosfera, você faz confissões de amor a Jesus, mas na prática, o que acontece conosco? Nós nos acovardamos, nós falhamos,
Nós deveríamos tratar melhor as pessoas que nós prometemos amar, mas nós falhamos. Falhamos com os nossos filhos porque estamos irritados demais. Somos, às vezes, grosseiros com o nosso cônjuge. Não estamos tão dispostos assim a dar ali o sangue pelo nosso trabalho, desperdiçamos o nosso tempo, gastamos muito mais tempo com entretenimento do que com crescimento pessoal. Nós sabemos de muitas coisas da palavra de Deus, mas quando somos confrontados no dia a dia, nós preferimos estar ali mais bem relacionados, estar bem aos olhos de outras pessoas do que estar bem aos olhos de Deus. Em suma, nós temos boas intenções, nós nos dizemos comprometidos, mas nós falhamos. E quando nós falhamos, nós nos sentimos culpados. E a ceia do Senhor, que deveria ser um momento de celebração daquilo que Jesus fez por nós e de esperança, pois o Senhor Jesus diz que um dia iríamos cear com Ele no reino estabelecido pelo Pai. Nós deveríamos então ter alegria em celebrar a ceia. Acaba que a ceia às vezes se torna para nós um momento de culpa, onde nós nos sentimos indignos de comer do pão e de tomar do cálice, pois sabemos que eles falam a respeito do sacrifício de Jesus por nós e nós nos sentimos indignos. Aí entra a tão importante segunda lição, onde sabemos que o comprometimento de Jesus, esse sim, jamais falha. Ele vem cumprir a missão do Pai, e se Ele vem para estabelecer o perdão de pecados, é exatamente isso que Ele vai entregar. Ele vai entregar o perdão de pecados. Irmãos, são lindas as palavras de Jesus quando Ele disse para os discípulos: eu vou adiante de vós para a Galileia, espero por vocês na Galileia. Pois Ele já sabia que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas seriam dispersas. Ele já sabia que Pedro o negaria 3 vezes. E quando o texto diz, todos os discípulos disseram o mesmo, não era uma falha apenas de Pedro, seria uma falha de todos eles. E ainda assim ele diz, eu espero por vocês na Galileia. Estarei com vocês novamente, apesar da falha, do fracasso, da negação de vocês, eu vou esperar por vocês. O comprometimento de Jesus conosco é o mesmo. Ele sabe que muitas vezes vamos falhar, que muitas vezes vamos prometer aquilo que nós não vamos conseguir cumprir, faremos declarações de amor e não viveremos à altura dessas declarações de amor. No entanto, o Senhor continua esperando por nós. É claro que isso não deve ser um estímulo para errarmos e continuarmos errando sempre, como quem diz, eu vou fazer de qualquer maneira mesmo, porque Jesus no final vai me perdoar. Não. Todos os nossos erros têm consequências, eles trazem sofrimentos para nós e para as pessoas que estão próximas ou ligadas a nós. Se você falhar com seus filhos, você pode perder a admiração dos seus filhos. Se você falha constantemente com sua esposa ou com seu esposo, pode ser que chegue um momento que a intimidade de vocês acabe. Se você falha constantemente no seu trabalho e não procura se corrigir, você vai se tornando dispensável. Se você não é relevante na vida das pessoas, pelo contrário, você se torna um problema na vida de familiares, amigos ou da sociedade em geral, é claro que você vai ser colocado de lado. Então, nós devemos nos afastar dos nossos erros pelo nosso próprio bem e para não continuar a machucar as pessoas. Mas quando olhamos para Jesus, nós sabemos, Ele está comprometido com o meu perdão. E isso deve nos estimular, então, a abandonar os nossos erros. Fato é que vamos falhar. Muitas vezes iremos fracassar, irmãos, mas sempre poderemos voltar para Jesus, para que possamos melhorar, para que possamos crescer, para que possamos deixar para trás aquele sentimento de culpa. Porque a culpa não nos ajuda a ser pessoas melhores. A culpa só nos informa que
há algo errado em nossa vida. Mas uma vez que tomamos posse do perdão de Jesus, nós podemos dizer: eu vou caminhar e vou celebrar a ceia do Senhor, onde eu comemoro que os meus pecados são perdoados e que há um reino do Pai esperando por mim, um reino visível, pois agora Ele já reina em meu coração, mas eu vou caminhar para o reino visível. Enquanto eu não chego lá, eu amo o Senhor e falho muitas vezes, mas eu vou tentando melhorar a cada dia, eu vou tentando me tornar mais comprometido com o Senhor Jesus, porque Ele, com certeza, está comprometido comigo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está sim comprometido conosco. O Pai o enviou para cumprir a missão de vir, de viver, de morrer, de alcançar o perdão para os nossos pecados, e o Senhor tem feito isso dia após dia. O teu sacrifício que já foi realizado na cruz, ele vai se tornando realidade para nós. Nós vamos tomando consciência dos nossos erros, nós vamos nos tornando conscientes de o quanto somos afetados e quanto esses erros afetam a vida de outras pessoas, e pelo poder do teu sangue nós ganhamos liberdade dos pecados. O teu Espírito habita em nós, nos capacitando a compreender a tua palavra e a nos aproximar do Senhor e a viver segundo a tua vontade. E por isso nós te agradecemos. Continua, Senhor, a fazer essa obra em nós. Nós te agradecemos porque, apesar das nossas falhas, o Senhor está comprometido conosco. É no teu nome que nós agradecemos. Amém.